Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Micróbios se tornam bichos, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, por ser dessa matéria orgânica, é que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Nós sentimos os fluidos deles, mas nós não vemos a eletricidade nem o vento, porque nós somos de origem do carbonário, e é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a todos nós, que somos consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível, o corpo é a sombra do fluido, o fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos, os seres orgânicos são a sombra do antes do ser, o antes do ser é a sombra daquilo que eram, a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram, a sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram, e a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Porfírio, nos tornamos bichos fracos que não vemos nada. O carbonário, no sentido racional que está sendo apresentado, é aquela parte que a gente já tendo o esclarecimento da transformação da planície racional, que é um meta-universo inicial, onde tudo começa a se transformar, ela é dividida em duas energias, a energia elétrica e a energia magnética, que a energia elétrica é o princípio da água e a energia magnética é o princípio da Terra. Antes de ser Terra, forma-se essa energia magnética, que é onde os habitantes do mundo racional, no contexto da gênese racional, se forma, vamos dizer assim, o princípio da água e da terra. Como na Bíblia, a própria gênese bíblica, ela já parte do princípio que a água e a terra, e que Deus, o Criador, o suposto Criador, no caso é suposto mesmo, que pegou do barro para fazer o homem. Faltou informação a quem traduziu o que estava certo, faltou a informação que essa referência ao barro era justamente o carbonário. Este carbonário citado no livro Universo em Desencanto é exatamente o barro que a Bíblia cita como que Deus pegou do barro para fazer o homem, e que depois de inventar a história da costela, aí criou-se um folclore terrível que só vai atrás dessa história quem quiser, né? Todos são livres para navegar. Mas uma explicação mais definida mas já está existe, no livro. mas não deixa de dar um fundamento, essa questão não deixa de dar um fundamento, porque deixa estar que, no princípio da transformação da planície, é retirada dessa planície uma parte, uma formação sólida, que se transforma numa resina, natureza cósmica, indecifrável, não tem como a gente imaginar isso, embora ela seja a base da energia magnética que nos causa a imaginação. Dessa resina ela vai ser torrada, queimada e virada cinza, mas uma cinza de natureza cósmica, a semelhança do que nós fazemos hoje com as nossas matas, nossas madeiras, né? Quando nós queimamos a madeira, ela vai queimando, isso é uma ilustração que o racional faz para a gente compreender, né? Ele vai queimando, vai virando o carvão, depois o carvão ainda vai torrar mais e vai virar cinza, ele vai ficar branquinho. O carvão queimado, depois de queimado completamente, ele fica branco, que é a cinza cósmica. Esta cinza é que vai apodrecer com a água, que é a parte da planície que vai virando goma, daí a palavra Adão, a referência ao Adão. Essa goma vai afinando, vai virando água. Ela vem por baixo, porque o calor está embaixo. A fonte do calor está aquecendo por baixo. Afina esta goma, né? Esta água entra nesta cinza branca e forma o que eu já referi no vídeo anterior, do mofo branco. E ele nos dá esse mofo branco. E aí é que entra essa palavra carbonário, que é a nossa origem. Daí é que nascem as espécies de bichos de todas as categorias. De todas as categorias. Claro que as primeiras formações são de origem racional, porque é uma energia cósmica poderosa. Ela é cinza. Ela já torrou tudo que tinha que torrar no aspecto cósmico, mas não ainda no aspecto material. Aí é que a matéria realmente se apresenta para a formação do mundo. Aí é que entra a formação bíblica. É este mofo branco que na Bíblia foi citado como o barro
que Deus pega do barro para fazer o homem. E então o homem é um bicho que nasce do barro. E o que é o barro? É nada mais, nada menos que esse conjunto elétrico e magnético em que esta água que afinou entra na cinza e apodrece. Aí está o carbonário, que é a origem de vocês. Claro que antes de ser isto, há todo um efeito arquitetado nas energias cósmicas, que eu não posso traduzir isso para vocês, mas estou lendo e estudando. Mas nós vamos ver como que houve essa formação. Então, a boa tradução que hoje eu encontro nesse carbonário é exatamente essa comparação, inclusive com o texto bíblico, que justifica que a Bíblia não estava equivocada, mas faltava o contexto para explicar que estava certa a mensagem, mal versada, mal traduzida e mal utilizada pelo tal do animal racional que se dizia ser humano e não tinha nada de humanidade, porque nasceu na categoria de bicho. Essa é a grande revelação fluídica, né, que criou esse conjunto fluídico eletromagnético. Então, o carbonário aí, na palavra do racional, dá este sentido de ser a cinza, a parte orgânica, a parte da matéria que queimou e formou essa extinção. Quer dizer, se me ocorre outra terminologia, professor, esse carbonário tem outra explicação que possa também ajudar essa compreensão? O princípio é o carvão. A palavra já remete. Depois que o carvão queima, a gente sabe que ele fica branquinho, não fica? Isso é o que chamam lá se você joga água na cinza, não é isso? Você tem água de barrela, não? Água de? Barrela. Ah, água de barrela. E daí? Dá o barro. Não, barrela. É onde faz o sabão. Ah, sim. Claro. Na qualidade de química tem que saber disso, eu não estava nem ligado. Então é isso, o princípio é o carvão mesmo. Eu só queria acrescentar porque na faculdade de medicina a gente estuda muito a química orgânica e o professor sempre fala que aqui são 2 professores de química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já de química inorgânica, né? Mas aí eu estou falando que química do carbono, entendeu? Então, carbonário é a matéria orgânica. Eu sempre vi isso nesse texto do Racional. Pode ser visto. E ele se refere à falta de capacidade de ver os corpos superiores, que são os corpos dos espíritos habitantes do astral inferior, que são corpos eletromagnéticos. Outra galáxia, né? E é outra galáxia. Mas coexiste, né? É uma dimensão que coexiste com a nossa, e eles induzem muita coisa, é o grande tabu da ciência, né, de que entes invisíveis possam participar ou influenciar o destino da humanidade, e a resposta é um sonoro sim, porque tudo é energia, e o corpo de energia deles tem ligação com o nosso corpo de energia, a nossa aura, né? Aí ele está falando que a matéria orgânica, carbonário, química do carbono, né, micróbios, não tem a força, a não ser que haja um desenvolvimento racional, da célula racional, aí abre a evidência racional e aí a pessoa pode ver as auras daqui de baixo, os invisíveis aqui do astral inferior e, por último, a ligação definitiva, que é quando a gente se liga ao mundo racional e aí volta, não nasce mais aqui. E para completar bem essa ilustração, Horta, só para completar aqui, perdão, só para completar essa ilustração da questão da cinza, é todo o nosso universo conhecido, não é só uma coisa localizada, pontual, não, é todo o nosso universo, é que esta substância carbonário, acima deste carbonário é que está o firmamento, que é uma substância que a gente não tem nem como definir, nem experimentar, a ciência não tem como ver isso, a ciência só pode medir exatamente a questão carbonífera ou carbonária, né, Horta? Agora eu queria que você falasse sobre isso, não é mesmo? Já foi. Esse contexto da barrela, né, do barro. Não, a água de barrela, que eu quero dizer, você colocou água na cinza, sai lá uma água que é super básica, só isso que Sim. eles contam. Mas se estiver dentro de um recipiente fechado, ele acaba e deixa um vácuo em cima, como não é isso? você já falou. Não, aí fica o vácuo, não, aqueles que não falei do vácuo. Agora, com relação ao que ele disse, o mundo invisível, né? Não foi? É o texto. É o texto. É bom até lembrar um pouco de Tomás de Aquino. Ele costumava a definir o mundo das trevas e o da luz, os dois mundos, dizendo ele que o mundo das trevas era muito difícil para nós compreendermos, obscuro.
E para quem vive lá, também. Também. E o Também. racional reafirma. E que eles, aqueles que vivem lá no mundo das trevas, pouco pode fazer por nós. Enquanto que ele continua, o mundo da luz é ainda muito mais obscuro, muito mais difícil para compreendermos. Mas para quem vive lá, não. E eles, exatamente da luz, pode fazer tudo por nós, por muito. Essa era a visão, a comparação do mundo das trevas. Identificando exatamente essa questão da galáxia Terra. Por isso que o termo Sim, galáxia Terra, a galáxia Terra é usada pelo racional superior, exatamente nesse sentido, da água que apodreceu a cinza cósmica, naturalmente, e que faltou o detalhe, né? Isto, salvo melhores análises e interpretações, e estudantes mais brilhantes, que eu quero que sejam mesmo, na 13ª eternidade, como é referida no livro, é a separação das terras, que na primeira leitura que eu fiz, eu entendi como sendo a separação dos continentes, né? Que a água entrou na cinza, apodreceu e separou as terras, é a formação geológica da nossa Terra. Mas esquecemos do detalhe do firmamento, porque isso está num contexto do firmamento. Então a separação também é vertical, não é só a separação do afundamento das placas, que era a cinza, que ainda tinha uma certa consistência, e que a água derrete e abre os continentes, mas também no sentido vertical, porque ele não apenas abre horizontalmente, ele abre verticalmente o firmamento, que é uma constituição de uma energia pura, ou de energias puras, já em degenerações e etc., mas dentro de um contexto mais puro, ele é firme, ele não desce. E não descendo, e a outra parte que desce, o que acontece? Forma-se então esse imenso vácuo, que nos separa do firmamento, que o firmamento é onde está o mundo da luz. Exatamente a citação de Tomás de Aquino. E nós aqui, na galáxia Terra, temos a parte invisível das trevas. E conforme dizia Platão, né? Lá na planície da verdade é que estão as puras e as perfeitas formas. Aqui são cópias. E o racional diz que é a vida espacial. Exatamente que ele fala da vida espacial. Porque na galáxia Terra, o que a gente entende como espaço, é esse vácuo, esse imenso vácuo. Isso não é o espaço, certamente que o racional está se referindo. Porque os corpos que nos dão origem, que acompanham esta transformação do barro, aí é que vem, aí eu gosto muito de perceber essa coisa. O meu Deus Criador, o seu Deus Criador, cada um de nós tem o seu Deus Criador, que está no mundo da luz, que é o corpo de energia racional dividido em 7 partes, 7 partículas dentro desse contexto, que se projeta nessa parte. Mas ele está na vida espacial. Quando nós conhecermos exatamente o que nos quer dizer o racional superior acerca do nosso mundo, de nós mesmos, nós vamos nos ligar, ou já estamos nos ligando, neste corpo de energia e estamos adotando a vida espacial. Então a humanidade, verdadeira humanidade, passa a existir na vida espacial. Mas não é pegar a astronave e sair da bicheira que chamamos de Terra para ir para a bicheira que chamamos de Marte. Porque tudo que está na galáxia Terra é bicho. O Sol é um bicho também, porque ele está dentro da galáxia Terra. Esse conceito de bicho do racional é um conceito muito abrangente. Tanto é que antigamente, aí para a gente encerrar, você está preocupado com o horário, mas é isso mesmo, é que havia a história de que o Sol era um dragão e que a água e a terra eram as serpentes que criavam os seus filhos e os comiam. Uma lenda antiga que ninguém acredita mais, porque o que ele escreveu no livro é apenas uma figura de inteligência que os mais inteligentes vão estudar, e ele diz que o dragão teve que subir para os céus porque as serpentes iam comê-lo. Ou seja, nesse mofo, nessa água que penetra a cinza, o foco de luz morreria, seria trucidado pelo mofo, e ele teve que subir para o céu para poder dar consequência a essa formação que nós estamos aqui. E tudo que se deformou virou bicho. Então o Sol também é um bicho. Tudo no nosso mundo é bicho. Mas entendam bem, não é o procedimento que ele está falando, é da categoria.
Então a categoria, isso é importante. O senhor Manuel, pessoa que responsável pelas mensagens do Racional Superior, eu o conheci, nós o conhecemos pessoalmente, e ele insistia demais. No primeiro dia que eu estive em contato com ele, o que ele tinha que me dizer? Olha, a categoria é uma só. E não teve mais conversa. Depois é que eu vim trabalhando essa coisa e percebi essa coisa. A categoria é de bicho. Então ele não está ofendendo ninguém, não. Quando é aparelho racional, saiu dessa categoria. Aí sai dessa Transcendeu. categoria. Aí, mas ainda tem a classe racional. Sim. Primeiro de aparelho, né? Para depois sair. A coisa não é assim, mágica, né? Não existe milagre na cultura racional, uma máxima que a gente tem que respeitar. Tem que ser com estudo, com persistência e, principalmente, recomendo às pessoas que gostam de estudar, aceitem os termos que o livro nos dá e não aqueles que a gente acha que estão certos. Porque o que nós achamos que está certo padece de uma informação anterior que nem sempre era a melhor. É a informação dos atrasados que viviam digladiando uns contra os outros e aquela informação está coisa do passado. Esquece. Pega a nova geração, tem que pegar a instrução certa para a gente poder sair dessa vida de bicho para a vida racional. A humanidade é eterna e não é bicho. Leia o livro Universo em Desencanto e nós agradecemos a sua atenção. Boa tarde. Tchau.